Olá amigos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Álvaro Vinícius, idealizador do canal Investindo aos 30. E dando prosseguimento aos tipos de investimento, hoje eu vou falar de um tipo de investimento da renda variável, que é o fundo de investimento imobiliário, os famosos FII. Eles são fundos compostos por investimentos do setor imobiliário e são classificados em dois tipos: os fundos de tijolos, que são fundos que possuem imóveis físicos como shopping, edifícios, hotéis, galpões, e os fundos de papel, que na verdade o patrimônio deles é composto por aplicações financeiras do setor imobiliário. Então a gente está falando aí de LCI, LCA, CRI e CRA. Então eles não investem nos imóveis físicos, eles investem em fundos de aplicações financeiras voltadas ao setor imobiliário, tá? E os fundos imobiliários eles são renda variável, eles são negociados também na bolsa, na B3. Algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários: a primeira delas é o valor mínimo. Então tem fundo imobiliário aí com eu por exemplo invisto em um que ele custa em média aí 11, 10 reais, que é o Max Renda. É, Tem fundos imobiliários com valores altos, de 200, tem outros com valores menores de 100 reais. Então o valor é bem acessível aí de investimento em fundo imobiliário. O rendimento mensal dele é isento de imposto de renda. Então quando você investe em um fundo imobiliário, você recebe proventos, que no caso a gente chama de aluguéis, né? Daquele espaço que está alugado. Então esse rendimento ele cai direto na conta da corretora, já isento de imposto de renda. Então você não paga imposto de renda nele. Obviamente você precisa declarar para o imposto de renda sempre que você fazer a sua declaração, mas você não paga esse imposto de renda em cima do rendimento. Outra vantagem é a diversificação. Então você pode, como a gente viu, há dois tipos de investimento, né? Em tijolos e papéis. Então você pode diversificar bastante. Você pode ter um fundo de investimento voltado para shopping, outro voltado para galpões, outro voltado só para papéis, outro voltado para todos os tipos, tanto shopping quanto galpões. Então existe uma lista imensa aí de tipos de fundo de investimentos. A terceirização da gestão e da burocracia. Então ele tem um gestor especializado que conhece a fundo aí investimentos em fundos imobiliários e ele faz toda essa parte burocrática. Cabe a você apenas fazer o investimento e os aportes mensais caso você queira. E a qualidade dos imóveis. Então, como a gente está falando de fundo de investimento negociados na bolsa, então você vai ter prédios, shoppings, galpões, todos eles provavelmente, né, de muita qualidade aí, porque o que eles querem mesmo é o lucro. Então eles não vão investir em qualquer coisa. A renda mensal, que eu já comentei, que são os proventos dos aluguéis, você recebe, e a valorização da cota. Como ele é negociado na bolsa, então existe a possibilidade tanto da cota se desvalorizar como dela valorizar. Então vamos supor que você comprou um fundo aí a 100 reais e passado alguns meses, um ano ou alguns anos, esse fundo de 100 reais ele foi para 200. Então ele já teve uma valorização aí de 100%. Então pode acontecer, tá? Então se você decidir vender as suas cotas ou parte delas, você vai obter um lucro aí em cima da valorização da cota. Algumas desvantagens, que nem tudo são flores, né? Então existe, da mesma forma que existe o risco da valorização da cota, existe o risco de desvalorização dela. A cobrança de imposto de renda para caso de venda. Então se você resolver vender toda a sua cota ou uma parte da sua cota, não importa, você vai ser taxado, você vai ser cobrado imposto de renda. Caso você venda, então você vai ter que pagar uma DARF. Mais para frente eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre imposto de renda. Você não é dono, então não é porque você tem um fundo imobiliário voltado para shopping que você é dono do shopping. Você é um investidor e recebe um aluguel, recebe o seu provento de acordo com a sua cota, mas você não é o dono. A vacância, então da mesma forma que se tiver, vamos dar um exemplo aqui de um galpão. Então se você tiver investido em um fundo imobiliário voltado para galpões,
E esses galpões ele é alugado para grandes empresas para poder colocar seus insumos nele, e o contrato acaba, não é renovado, então você não vai receber provento daqueles meses que o galpão ficar sem ninguém. A mesma coisa com prédio ou com shopping, então você corre esse risco de vacância aí também. E o último é que não existem garantias. Então não é porque você está investindo em fundo de investimento que existe garantias que ele vai subir ou que você vai receber seus proventos. Ele não é garantido pelo FGC, então corre esse risco aí por ser um investimento de renda variável. Eu vou mostrar para vocês o site do... Aqui na conta da corretora que eu sou cliente, que no caso é a Rico, que não me patrocina, a tela onde mostra os proventos ganhos com fundos imobiliários. Então aqui a gente tem o código da ação. Todo fundo imobiliário ele termina com um 11 aqui, né? A quantidade e o valor que eu recebi, tá? Tá vendo que ele já não... a coluna de imposto de renda ela vem zerada, porque eu não pago imposto de renda em cima dos proventos recebidos. Tá aqui com um pouquinho de cota só, recebi um valor aqui. Então, fundos imobiliários são bem rentáveis em relação a proventos, a você receber esses proventos mensais aí. Então, mensalmente você vai receber caso aquele empreendimento, caso aquele fundo imobiliário ele não esteja com muita vacância, né? Aqui na página da corretora também eles têm uma carteira de fundos imobiliários que eles recomendam. Aqui você pode ver o valor que custa. Esse aqui, por exemplo, é bem alto, né? A gente tem alguns valores aqui mensalmente eles alteram, tá? Essa recomendação deles de fundos imobiliários, eles estão sempre mudando. Vai atualizado no 5º dia útil do mês vigente. Então, mensalmente eles estão fazendo alteração aí dessas recomendações. Um outro site muito interessante onde você consegue ver toda a listagem dos FII é o Clube do FII. Então depois eu vou deixar esse site na descrição. Ele tem todos os fundos imobiliários listados na bolsa aqui. Quem é o administrador, qual que é o segmento, qual que é o valor da cota, se ela está valorizada, se ela está negativada. Se ela está negativada não, né? Se ela perdeu valorização. Se tem relatórios especiais. Nesse site aqui também você consegue colocar a sua carteira. Você consegue criar uma carteira de fundo de investimentos que ela vai fazer de fundos imobiliários, que ela vai te fazer ela vai consolidar a sua carteira aqui, né? De que você a sua posição consolidada. Então ela vai te mostrar qual que é o fundo que mais está pagando proventos, qual que é aquele que foi mais valorizado, qual que é a sua distribuição, tá? Então o fundo de investimentos é uma ótima opção para renda variável, para você receber mensalmente aí os seus aluguéis. E é um pouco mais complexo do que eu estou apresentando aqui, estou apresentando de forma bem resumida. Então se você quiser que eu entre mais em detalhes, depois eu posso fazer outros vídeos falando um pouco mais de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.